Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 51, Interlúdio. Nos interiores mais profundos da teocracia Slane, pouquíssimas pessoas foram permitidas neste santuário inviolável. O primeiro foi o membro mais graduado da teocracia, o Pontifex Maximus. Em seguida, estavam os cardeais, os mais importantes detentores das 6 seitas dedicadas aos 6 deuses. A propósito, cada um deles, excluindo aqueles pertencentes à mesma seita como o atual Pontifex Maximus, era um potencial candidato para ser o próximo Pontifex Maximus. A Cardeal do Fogo, Berenice Nagua Santini. A única mulher entre eles. Ela tinha mais de 50 anos e um pouco gorda, possivelmente devido à sua idade. Seu rosto bem rechonchudo tinha um sorriso maternal que trazia a todos os que olhassem uma sensação de serenidade. O Cardeal da Água, Zinedine de Langeulf. Um velho enrugado. Era tão velho que não se podia dizer sua idade exata, e sua pele era marrom parda. Embora se preocupassem com sua saúde, nenhuma poderia exceder seu intelecto. O Cardeal do Vento, Damanikiri Partouche. Parecia um velho bondoso, mas foi originalmente da escritura da luz solar e exterminou muitos seres heteromórficos durante seu tempo como guerreiro sagrado. Sua ira era como um incêndio, enquanto sua intenção assassina era como uma geleira. O Cardeal da Terra, Raymond Zurg Laurencin. Um homem de olhos perspicazes e o mais novo dentre os presentes. Dito isso, ele ainda estava na casa dos 40 anos, embora sua avidez tornasse esse fato difícil de acreditar. Ele era um ex-membro da Escritura Preta que serviu por 15 anos, um herói que havia defendido sua nação. O Cardeal da Luz, Yvon Jasna de Lacroix. Seus olhos estreitos e o corpo magro o faziam parecer uma pessoa sinistra, mas definitivamente não era o caso. Todos aqui sabiam o motivo. Como usuário de magia divina, ele ficava no topo, ou pelo menos bem perto, de todas as pessoas aqui presentes. O Cardeal da Escuridão, Maximilien Aurélio Laguiler. Ele estava cercado por inúmeros livros que flutuavam no ar, sustentados por versões aprimoradas da magia Floating Board. Ele usava óculos redondos e, originalmente, foi um sacerdote do judiciário. Por isso, muitos dos livros que levitavam ao lado dele pertenciam à lei. Além disso, havia os chefes do poder judiciário, do poder legislativo e do poder executivo no governo da teocracia. Havia o chefe do instituto de pesquisa que lidava com pesquisa mágica. Além disso, havia o grão-marechal, o mais alto detentor de nomeação nas Forças Armadas. Essas 12 pessoas compunham a mais alta autoridade executiva da teocracia Slane. Depois de entrarem na sala, eles pegaram as ferramentas de limpeza e começaram a limpar o local. Alguns se livraram da poeira com espanadores de penas. Alguns limparam o local com panos secos, enquanto outros foram limpos com panos molhados. Alguém usou um item mágico para aspirar a poeira. Não havia descuido em seus movimentos, eles limparam a sala com movimentos bem praticados. Nenhuma única dessas pessoas, que estava no auge da teocracia Slane, estava relaxando. O suor jorrava de suas testas, suas vestes bonitas e maculadas estavam manchadas de poeira, mas ninguém parou até que a sala ficasse impecável. A sala já estava razoavelmente limpa antes de começarem, mas agora parecia brilhar. Nenhum deles pensou em limpar o suor. Em vez disso, eles se alinharam diante das 6 estátuas, que pareciam estar defendendo essa sala, e abaixaram a cabeça. Hoje, agradecemos aos deuses por nos permitirem viver mais um dia. Depois que o Pontifex Maximus disse aquelas palavras, todos repetiram depois dele. Assim, oferecemos nossos agradecimentos. Após levantarem as cabeças profundamente abaixadas, todos guardaram o equipamento de limpeza em um canto. Só então lançaram magias Cleão, limpando suas roupas e equipamentos. As toalhas que usavam para enxugar o suor emanavam uma fragrância refrescante.
Seria trivial limpar a sujeira e a poeira com uma magia de primeiro nível. Fortalecer essa magia permitiria que toda a sala fosse limpa com facilidade. No entanto, não havia ninguém entre eles que fosse herege o suficiente para fazê-lo nesta sala sagrada. Depois de se limparem, sentaram-se à mesa redonda. Isto incluiu o Pontifex Maximus da Teocracia Slane. Nesta mesa, todos eram iguais. Não havia superiores ou inferiores. Todos eram colaboradores e companheiros. Pois acima de tudo, isso era para a glória da humanidade. Então, vamos começar a reunião. O organizador deste encontro foi o Cardeal da Terra, Raymond Zurg Laurencin. Nosso primeiro tópico é a tomada da cidade-fortaleza de Errantel do Reino e sua área circundante como o coração do reino feiticeiro de Ainzogoun, 2 semanas atrás. Não havia nada que pudesse ser mais importante do que o súbito advento desta nação misteriosa. Contudo, pouquíssimas pessoas conheciam os detalhes da situação. A maior parte do que sabiam era pouco mais que boatos. Para começar, eles sabiam que o rei feiticeiro era uma criatura undead, e também sabiam que era um Magic Caster extremamente poderoso que havia destruído o exército real, que controlava um exército de mortos e que havia Death Knights entre os undeads, coisas do tipo. Raymond, que comandou as 6 escrituras, relatou esses detalhes em sua capacidade de organizador da reunião. Só então, alguém falou: eu sabia que não devíamos ter deixado aquilo acontecer. Deveríamos ter intervindo naquela guerra. O que está dizendo? Uma batalha aberta contra um Magic Caster que controla Death Knights é extremamente perigosa. Já não concordamos com isso antes. Pode até argumentar ter se oposto, mas não tente invalidar nossa decisão anterior. Mesmo assim, eu não achava que ele realmente estabeleceria uma nação. O grupo assentiu um após o outro. O que o Império planeja fazer? Eles são aliados do Reino Feiticeiro e endossaram a fundação daquela nação, então significa que viraram colaboradores oficiais? Ou estão sendo controlados por magia? Eu duvido. Paradine está lá. Ou seja, acho que cometemos um erro ao pensar que o Imperador poderia ser confiável. Bem, a questão aqui é, ele é um dos indivíduos mais talentosos de lá, e parece que não está sendo bem valorizado. Devemos começar o plano para atraí-lo para o nosso lado. Bem. Depois de um breve bater palmas, o debate que estava prestes a se aquecer rapidamente arrefeceu. A astróloga da longevidade observou a batalha entre o Império e o Reino. Mas houve um pequeno problema, então o relatório foi atrasado. Eu imploro seu perdão. O problema em questão provavelmente se referia ao fato de que ela havia se trancado em seu quarto e estava lá há algum tempo. Pelo menos, foi o que todos pensaram. De todo modo, distribuiremos os registros do que ela viu. Estes não foram verificados por terceiros, são apenas o relato dela sobre o que ela viu do exército do rei feiticeiro no campo de batalha. Que problemático. Todos pensaram, embora não tenham dito. Eles pegaram os registros e os estudaram. Eles pararam na última folha, repassaram a mesma parte repetidas vezes. Todos tinham as mesmas expressões severas e seus rostos lentamente ficaram pálidos. Raymond sorriu ao ver as mudanças em suas expressões. Ele tinha passado pela mesma situação anteriormente e estava feliz porque a doce miséria era visível em todos. E então, como se os representasse, Maximilian gritou. Sua boca se abriu tão larga que seus óculos caíram, mas ele não pareceu se importar com isso. Impossível. Como é que algo assim poderia existir? Eu já lhe disse, não? Esta é apenas uma descrição do que ela afirmou ter visto. Maximilian se calou diante da reação fria de Raymond. Ele estava ofegando como se tivesse acabado de correr. Enquanto Maximilian lutava para recuperar a respiração, Berenice decidiu fazer outra pergunta, para ver se alguém compartilhava suas opiniões. Pode afirmar a veracidade disso. Tem certeza que é real. Se todos aqui ainda acreditam na palavra da longevidade, então sim. Com olhares de pesar em seus rostos, todos olharam para os papéis que estavam segurando. Todos pararam no mesmo lugar,
A composição do exército do rei feiticeiro. Centenas de Deathknights, 200 no mínimo. Centenas de Soul Eaters, 300, no mínimo. Esse exército. Se essas coisas saírem do controle, não importa se é o reino, o império, a aliança cidade-estado ou o reino sacro, todos serão obliterados. Assim como nós. Se essas coisas nos atacassem, precisaríamos de séculos para nos recuperar dos danos. Deathknights. Dificuldade estimada em 100 ou superior. Eles são capazes de criar skills zombies, que poderiam fazer outros zombies. Os próprios zombies não tinham muito poder de combate, mas poderiam levar ao surgimento de deades mais fortes. Soul Eaters. Dificuldade estimada em 100 a 150. Deades com habilidades de efeito diária. Eles podiam consumir as almas dos falecidos para sustento e se tornavam mais fortes à medida que devoravam mais almas. Eles irradiam uma aura de medo. Sem pelo menos um Magic Caster de terceiro nível, até mesmo olhar para eles seria impossível. Todos eram deades que poderia destruir uma cidade ou um pequeno país. Ela não se enganou. Talvez o rei feiticeiro tenha percebido nossa vigilância e usado ilusões para nos confundir. Yvonne avançou com essa possibilidade enquanto esticava seus braços esguios e ressequidos. As pessoas ao redor murmuraram. Mas Raymond anulou essa possibilidade. A escritura preta conhece muitos monstros. Embora seja verdade que ela possa não ter tido uma noção completa das coisas, a astróloga da longevidade estava encarregada de fornecer suporte de inteligência para sua equipe. Não há como ela ter se enganado. Além disso, verificamos avistamentos de Deathknights e Soul Eaters na capital do reino feiticeiro, a antiga cidade de Errantel. Isso foi respondido por vários suspiros abatidos. Tudo o que podiam fazer era reconhecerem vozes cheias de cansaço e depois continuaram a discutir o assunto. O que faremos então? Qual é o melhor curso de ação para nós, como os protetores da humanidade? O que podemos fazer contra cerca de 500 monstros, cada um dos quais pode destruir uma nação por si mesmo? Então, as forças deles equivalem a 500 países pequenos. Isso é insano, não acham? Quanto caos esse país poderia incutir no equilíbrio entre as nações? A questão é, o que o rei feiticeiro pretende fazer com esse poderio militar? Caso só pretendam defender seu território, não será um problema a curto prazo. As coisas sempre são simples assim, não é? Muito poder apenas para se defender. Além disso, o rei feiticeiro é um deade, eles odeiam os vivos, esqueceram. Tenho certeza de que ele usará seu poder para atacar os países vizinhos. Não importa como o rei feiticeiro pretende usar seu poderio militar. O que importa é o que podemos fazer a respeito. Foi uma opinião válida, e a direção da reunião começou a mudar. Então, a escritura preta pode lidar com isso. Essa é a coisa mais importante. Seus membros eram os Ages da Teocracia Slane, uma unidade de forças especiais composta de heróis. Poder-se-ia pensar neles como aventureiros de rank e adamantite, mas havia uma diferença crítica entre os dois, isso é, seus equipamentos. Quando os deuses vieram a este mundo, eles haviam deixado equipamentos dignos de uma divindade para trás, mas os aventureiros precisariam ir em missões épicas, daquelas vistas em sagas heroicas, tudo apenas para obter uma única peça dessa panóplia. Em contraste, cada membro da escritura preta possuía vários artigos de tal panóplia. Se nem mesmo eles conseguissem lidar com uma ameaça como essa, ainda poderiam conduzir um grande ritual para conjurar o anjo mais poderoso para lidar com o problema. Certamente o mais exaltado dos anjos seria capaz de triunfar sobre os Deathknights e Soul Eaters. No entanto, o grande número de inimigos os deixava muito desconfortáveis. Todos os olhos foram para Raymond. Ele riu. Algumas pessoas sorriram em resposta ao riso dele, mas aqueles sorrisos congelaram em seus rostos quando ouviram o que ele disse em seguida. É impossível. Eu digo isso como antigo terceiro assento da escritura preta. Qualquer um que espere que enfrentemos 500 deles deve ser um louco varrido.
Já seria ruim mesmo se estivessem apenas em números iguais a nós. Não, se não fosse por isso, porque a astróloga da longevidade se trancaria em desespero? Mas ainda bem. A natureza do sorriso mudou, que é diferente para os divinos. Oh! Foi o som de alegria. Os dois devem ser capazes de lidar com um exército de Deatiknigts e Souleaters. Claro, apenas por precaução, precisamos dar o máximo de assistência que pudermos. É reconfortante saber que aqueles dois darão conta. Sem dúvidas é um alívio. Em meio a esse júbilo, apenas Zinedine fez um fi. Sentindo o ar pesado de fadiga ao redor dele, todos se aquietaram. Não está nos contando tudo, está. O que está insinuando, Zinedine? A lei não proíbe falso testemunhos e obscurecimento da verdade neste lugar? Mas somos confrades servindo sob o mesmo propósito, sob a mesma bandeira. Mentir aqui é uma heresia grave. Agora que eu lembrei disso, vou perguntar pela última vez: o que está escondendo? Zinedine. Como assim? Por que diz isso? Damanik, algo não cheira bem. Porque a astróloga da longevidade se trancou. Sabendo que ninguém poderia responder a essa pergunta, ele continuou a falar. Ela sucumbiu ao desespero. Ou talvez esteja em choque. É verdade que um exército dos mortos pode assustar. Mas ela é da escritura preta. Por que ela se esconderia só por causa disso? Ou é porque ela viu algo que até mesmo os divinos não conseguiram vencer? Admita, este relatório não está completo, não é? Todos olharam para Raymond e Zinedine. Onde quer chegar escondendo isso? Eu confio em você. Eu sei que você não é o tipo de homem que usaria as escrituras para ganho próprio. Então por que não revela toda a verdade? Muito astuto. Perspicaz como sempre, Zinedine. Eu simplesmente queria explorar as possibilidades, só então eu diria. Agonizar sozinho sobre esse problema me daria úlcera, então eu fico feliz em compartilhar com todos os senhores aqui. Raymond olhou para todos. O quanto sabem da batalha entre o reino e o império, digo, entre o reino e o reino feiticeiro? Quem respondeu em seu nome foi o Pontifex Maximus. Ouvi dizer que o rei feiticeiro usou uma poderosa magia. Como resultado, o exército real enfraqueceu e foi derrotado. Por causa disso, eles obedeceram aos pedidos feitos antes da batalha e cederam Errantel ao reino feiticeiro para a fundação de uma nação. Isso é tudo. E o número de mortes? O Pontifex Maximus simplesmente respondeu Raymond com um aceno negativo de cabeça. Eu não sei. Essa notícia ainda não chegou até mim. Creio que o mesmo vale para todos, correto? Sim. Sacerdotes e comerciantes não vão mais a Errantel agora que se tornou o coração do reino feiticeiro, com um rei undead. Então, tudo o que ouvimos são rumores de procedência desconhecida. Precisamos das escrituras. Esse tipo de coisa é mais adequada para as escrituras da água pura do que a escritura da flor do vento. Sim, e é por isso que somente o comandante das 6 escrituras, você sabe quem conhece a verdade. Tudo que sabemos é do pouco que vazou. Entendo. Então, mostre a versão completa e integral do que a astróloga da longevidade viu durante a batalha. Depois de ler o resto do relatório, a sala se encheu do silêncio do desespero. Sentindo que isso não poderia mais continuar, Yvon levantou uma questão. Entendi. Você estava com medo de que nossos corações parassem se víssemos isso de antemão. Na verdade, não. Seus corações são fortes o suficiente para germinar cabelos. Eu estava simplesmente com medo de que, se eu abrisse com isso, ninguém acreditaria. Yvon assentiu, incapaz de refutar. Não vou negar, teríamos duvidado até se tivéssemos visto em primeira mão. Como alguém poderia acreditar à primeira vista? Mas depois de aceitar a realidade do exército do rei feiticeiro, não temos outra escolha. Ainda assim, eu não quero acreditar. Com apenas uma magia, ele matou mais da metade do exército real. Durante aquela batalha, o reino mobilizou 260.000 homens. Metade disso seria pelo menos 130.000 pessoas, certo?
Eu ouvi que o exército real foi derrotado, mas isso. Só ela que testemunhou? Não é incomum que o número de mortos e a contagem de baixas sejam exagerados. Sim, mas, a descrição de exterminar uma ala inteira do exército real com uma magia significa mais de 80.000 mortes. Se isso não bastasse, ainda surgiram monstros abissais vindos dos sacrifícios. Eu não posso negar o que ela viu. Isso é magia dos deuses. O 11º nível de magia, eu presumo? Deve ser isso. O advento dos deuses. O que está escrito aqui é semelhante à descrição daquele deus. É possível que ele tenha descido dos céus mais uma vez. Impossível. As tradições orais afirmam que o deus da morte, Surshana Sama, foi morto pelos execráveis 8 reis da ganância. Isso deve ser outra coisa. E se Surshana Sama tivesse realmente descido mais uma vez, aquela pessoa certamente teria nos dito. Afinal, aquela pessoa é a primeira seguidora de Surshana Sama. Então, finalmente chegou a hora. Provavelmente. Depois de 200 anos. Creio que sim, a julgar pelas tradições orais. Pode ter aparecido em algum lugar do continente. O poder nacional aumentou tão lentamente porque aqueles imprestáveis estragaram o plano. Aqueles idiotas no reino. Todos tinham olhares de ódio quando ouviram essas palavras. O reino era o país mais geograficamente seguro de todos. Por causa disso, a teocracia Slane os ajudou na esperança de que o reino se tornaria a nação que salvaria a humanidade. Criando grandes quantidades de seres humanos em terras seguras e férteis, muitos indivíduos talentosos também apareceriam, que poderiam ser criados como heróis que poderiam resistir contra invasões não humanas. Todavia, paz e prosperidade fizeram com que eles caíssem em degeneração, e o reino apodreceu por dentro. O que foi mais preocupante foi como eles produziram narcóticos e os exportaram para o outro país promissor, o Império. Assim, a teocracia havia mudado seu plano. Seu plano de apoio era permitir que o Império devorasse o reino e então educasse os talentosos indivíduos dentro do Império. A razão pela qual a teocracia não conquistou o reino foi porque se tornariam vizinhos do Estado do Conselho, o que poderia levar a uma perigosa conspiração interna para destruir o Estado do Conselho. O princípio básico da teocracia era que a humanidade fora escolhida pelos deuses e todas as outras raças tinham que ser exterminadas. Assim, eles incutiram nas pessoas que estavam cercadas por inimigos e que não tinham escolha a não ser trabalharem juntas. Essa foi a única maneira pela qual puderam concentrar seu poder nacional e se tornar um país forte. Entretanto, caso se tornassem vizinhos do Estado do Conselho, havia uma chance de que sua filosofia pudesse levá-los a uma direção perigosa. Todos aqui entendiam que só podiam planejar o futuro da teocracia Slane conhecendo a força de seu país, assim saberiam quais países deveriam tomar cuidado. No entanto, o povo comum iria gritar por guerra com o Estado do Conselho, a fim de destruir os inimigos da humanidade. Isso seria desastroso. O Estado do Conselho ainda estava muito forte. Para ser preciso, o perigo estava com um dos conselheiros, o Platinum Dragon Lord, filho do Imperador Dragão. Se lutassem contra ele, o mais poderoso dos Dragon Lords, eles corriam o risco de seu país ser reduzido a cinzas. Mas e as pessoas que não sabiam disso? O que pensariam? Elas veriam os inimigos vindo para destruí-las, mas tudo o que podiam fazer era roer as unhas e esperar. É claro que todos aqui poderiam facilmente eliminar esse ressentimento pela força de vontade, mas isso produziria reações que enfraqueceriam seu poder nacional. Além disso, eles não podiam negar a possibilidade de uma guerra no futuro. Assim, a teocracia não poderia compartilhar uma fronteira com o Estado do Conselho, nem poderia controlar diretamente o reino. Mesmo se quisessem governá-lo das sombras, o reino era muito grande. Vamos considerar o rei feiticeiro primeiro. Para começar, ele deveria ter sido aquele que destruiu a escritura da luz solar, algum tempo atrás. O ar pareceu crepitar e congelar. Um Magic Caster com esse nome apareceu em um vilarejo próximo quase ao mesmo tempo. Não deve ser coincidência, concordam?
E a tal vampira que a escritura preta encontrou. Uma lacaia do rei feiticeiro. É bem possível, mas acho que é mais provável que seja alguém como o rei feiticeiro, assim como aqueles seres. Caso contrário, não há como explicar tamanho poder. Tem razão, já que estamos no tópico de aparições múltiplas, Jaldabaoth deve ser um também. Isso explicaria o poder que ele exerceu no reino, bem como a razão para um monstro com esse tipo de poder aparecendo de repente. Mas, e o tal do Momon? Ele parece estar perseguindo um vampiro, mas se essa previsão estiver correta, esse vampiro deve ser uma entidade semelhante ao rei feiticeiro. Isso também explicaria o porquê ele é tão forte quanto o Jaldabaoth. A questão é se ele é ou não um aliado do rei feiticeiro. Momon matou uma vampira e ficou contra Jaldabaoth. Dado que eles podem ser da mesma laia, mesmo assim se opondo um ao outro, será possível que ainda possam ser inimigos. Quem sabe, ele pode ter negociado uma trégua com o rei feiticeiro e se tornou um aliado. Então há apenas a questão do porquê ele matou a vampira e se opôs ao rei feiticeiro. Talvez ele a tenha matado por ela ter sido controlada pelo Tesouro Supremo. Ainda assim, por que se oporia a Jaldabaoth? Se o Momon fosse um amigo do rei feiticeiro, em que tipo de cenário ele seria inimigo de Jaldabaoth? Talvez a vampira e Jaldabaoth estivessem trabalhando juntos. Nesse tempo, o rei feiticeiro e Momon se tornaram aliados. Ou pode ser que a vampira, Jaldabaoth, o rei feiticeiro e Momon são inimigos. Existem também outras possibilidades. Mas há pouquíssima informação para chegar a alguma conclusão. O pior cenário é que todos os quatro estão do mesmo lado, mas duvido muito. O Momon é muito humilde. Normalmente, alguém com tanta força seria muito mais petulante. Sim, assim como os 8 reis da ganância. Ou talvez, como nossos deuses. Concordo. O porquê de não fazerem isso é porque estão desconfiados uns dos outros. Não, talvez atentos sobre outros de sua laia. Então, já que o rei feiticeiro deu as caras e começou a construir sua nação, algum outro monstro pode achar isso uma afronta e fazer o mesmo. Se as palavras de Momon são confiáveis, a Oniopenioku tem um companheiro. Precisamos tomar cuidado, o mesmo vale para o Jaldabaoth. No fim, é pura especulação. O único meio de confirmar é fazer contato com o rei feiticeiro ou o Momon. É muito arriscado. Muito mesmo. Em vez disso, deveríamos ir ao Império e obter informações dos povos de lá, e depois fazer contato com o Imperador. Creio ser o melhor método. Claro, contanto que o Imperador não abane o rabo para o rei feiticeiro. Em todas as apostas existem riscos. Se não fizermos nada além de nos escondermos, acabaremos tendo de lidar com um daqueles monstros. Mas, quando sugere uma aposta, o que seria apostado? Se errarmos, será um casus belli para nos atacar, não? Devemos tentar entender a posição do imperador sobre o assunto antes de fazer contato. Quando todos concordaram com essa proposta, alguém fez uma pergunta razoável. Ainda assim, não houve insurgências em Errantel, aquela cidade governada pelos Undeades. Todos foram mortos. Ou há um perfeito reinado de terror no lugar? Depois de ouvir essa pergunta, dificilmente alguém poderia acreditar na resposta de Raymond. De acordo com nossos relatórios, parece ser um governo pacífico. Este som não se encaixava nessas pessoas, mas não puderam evitar. Na minha idade, acabo ouvindo coisas erradas, mas parece que minha audição está cada vez pior. Raymond, você realmente disse pacífico. Agora só falta dizer que o sol vai nascer do norte amanhã. Piadinhas de lado. Se o Raymond está dizendo a verdade, isso seria uma visão verdadeiramente inimaginável. O nosso informante é maluco ou um piadista? O relatório afirma que os Deathknights são usados como guardas da cidade, Elderliches como funcionários públicos, enquanto os Souleaters são usados para puxar vagões de carga. O queixo de todos caiu diante de Raymond. Não, calma. Que? Poderia repetir?
Em face de Maximilian e seus óculos caídos, Raymond não mudou suas palavras enquanto se repetia. Ah! Mais uma vez, aquele mesmo som inadequado escapou deles. Cada um deles era um tipo de um deade de poder avassalador. Mas agora, cavaleiros do submundo mantinham a ordem pública como bons soldadinhos. Mestres de labirintos insondáveis sentavam-se à mesa controlando o fluxo de mercadorias. Monstros que poderiam dizimar uma cidade inteira faziam o trabalho de burro de carga. E tal país existia do outro lado de suas fronteiras. Mas que piada de mau gosto é essa? De qual buraco do inferno isso veio? Deades passeavam pelas ruas e administravam a cidade. Tudo que eles podiam imaginar era que todos os humanos estavam mortos. Não. Os antigos moradores de Errantel, os cidadãos atuais do reino feiticeiro estão vivendo vidas comuns lá. Houve alguns alvoroços no começo, mas é pacífica agora. Parece que temos subestimado o reino todo esse tempo. Pois é, o quão fortes são os espíritos deles. Imaginar o ato de caminhar ao lado de uma criatura undead que odiava os vivos fez com que todos os presentes tremessem de medo. Isso seria como viver ao lado de um monstro faminto. Seria normal que uma pessoa normal tivesse medo. Deve ser que só estão aguentando isso pois confiam no grande guerreiro, o aventureiro e herói, Momon, o Negro. Raymond disse o relato do que aconteceu no primeiro dia do reinado do rei feiticeiro sobre Errantel. Todos ouviram atentamente. Como eu pensava. É impossível que o Momon tenha sido amigo de antemão do rei feiticeiro. Ora, isso não é mais uma prova de que esse tal de Momon e o rei feiticeiro estão em conluio. Eles apareceram praticamente na mesma hora, não foi? Todos apoiaram suas cabeças em contemplação. Eles sentiram que a chance disso não era insignificante, mas honestamente não havia como saber. Existe uma maneira de colocar o Momon contra o rei feiticeiro. Talvez se usássemos o povo de Errantel, poderíamos. Isso é perigoso, perigoso até demais. Se der errado, seremos inimigos do Momon e rei feiticeiro ao mesmo tempo. Exatamente. Já sofremos perdas consideráveis ultimamente. Embora os mortos tenham sido ressuscitados, a escritura preta ainda está com membros em falta, já a escritura da luz solar está efetivamente dissolvida. A coroa foi roubada, a princesa Miko e Kairi-sama estão mortas. Levará pelo menos 10 anos para recuperar nossa força. Não podemos sair por aí assando carne sob o nariz de um dragão adormecido, ainda mais no estado das coisas. Sim. Precisamos evitar abrir 2 frontes de batalha ao mesmo tempo. Neste momento, a hostilidade na sala pareceu inchar. Aqueles traidores imundos. Elfos desgraçados. A teocracia estava atualmente em guerra com os elfos da grande floresta de Vacha. Originalmente, a teocracia e os elfos tiveram um relacionamento cooperativo. Mas essa relação havia sido quebrada, e a teocracia estava agora lutando contra os elfos com seu próprio poder. Eles haviam construído uma base avançada no Lago Crescente, sede da capital élfica. De acordo com o plano, a capital deveria ter sido destruída em poucos anos, mas esse plano estava lentamente saindo do roteiro. Que tal um cessar-fogo com eles por enquanto? Não seja tolo. Quanto sangue acha que já foi derramado em combate? E se pararmos, nunca seremos capazes de nos vingar por ela. Aquela criança. Depois de dizer isso, o velho sorriu amargamente. Ele a tratava como criança por causa de sua aparência, mas na verdade ela era mais velha do que qualquer um nessa sala. Onde ela está? Naquela sala aqui perto, como sempre. Precisamos dar-lhe a chance de se vingar por sua mãe. Sim, senão seria muito desumano. O coração dela deve se acalmar depois de se vingar, é no que acredito. Expressões de pesar apareceram nos rostos de todos os presentes. Francamente, me sinto ofendido com a atitude dos sacerdotes da época. Eles criaram uma pobre menina com uma personalidade assim. Já que disse isso, gostaria de lembrar em também culpar aqueles selvagens da floresta. Os cardeais não acharam bom tirá-la do lado da mãe. É um tema deveras espinhoso. Mas o X da questão é que,
Se implantarmos aquela garota, talvez aquele Dragon Lord desperte. O poder dos deuses, Keizei Keikoku, provavelmente não funcionará naquele sujeito que pode usar magia selvagem, ao contrário do Catástrofe Dragon Lord. Que tal usá-lo no Rei Feiticeiro? O silêncio recaiu sobre a sala de reuniões. Era algo que muitos estavam pensando, mas que estavam receosos de falar. Não é uma má ideia, mas não sabemos que tipo de poder os subordinados do Rei Feiticeiro possuem, isso me deixa desconfortável. Se ao menos pudesse enfeitiçar sem limite de alvos, não haveria problemas. Como ousa? Os deuses deram suas vidas para proteger a nós, a humanidade. E pensar que ficaria insatisfeito com os tesouros secretos que eles deixaram. Quanta audácia! Depois da repreensão, o velho inclinou a cabeça profundamente. Eu me expressei mal. Controle sua língua. Então, voltemos ao assunto. Todos aqui são contra o uso do Keizei Keikoku no Rei Feiticeiro. Seria muito perigoso. Se o Catástrofe Dragon Lord aparecer, poderíamos controlá-lo e usá-lo como vanguarda. Não havia sentido em esperar pelo que não estava lá. É inevitável. Deveríamos enviar um mensageiro para conversar com aquele Dragon Lord sobre os elfos. Quem sabe o que eles vão pedir? Podemos aceitar se for um pedido justo. Afinal, é pela paz da alma daquela garota. Não houve objeções. Todos aqui estavam mergulhados em introspecção. Uma risada silenciosa soou e os olhos de todos foram para a pessoa que fez o som. Tão compassivos. Mesmo hoje em dia, onde todos que sabiam do que aconteceu estão mortos. Essas palavras podem ter parecido insultantes, mas o tom era diferente. Nosso objetivo é defender toda a humanidade das outras raças, e toda a humanidade inclui aquela garota. Acho que podemos ser perdoados por um pequeno abuso de nossa autoridade, se quisermos salvar uma confreira. Eu não tenho motivos para objetar se isso não resultar em nenhuma morte. Ao ouvir isso, o grão-marechal sorriu amargamente. Seria melhor distribuir esse conhecimento por escrito em vez de passar oralmente, não? Se fosse outra coisa, tudo bem, mas será perigoso perder mais alguém. Espalhar esse conhecimento também facilitará a coleta de informações. Esta foi uma sugestão feita com bastante frequência ao longo dos séculos. Naturalmente, sempre foi rejeitada. Nosso mundo é tão frágil quanto um barquinho à deriva no oceano. Quanto menos pessoas souberem disso, melhor. Afinal, todo século tem sua tempestade que entra para a história, podemos estar testemunhando uma neste exato momento. Como alguém dormiria tranquilo sabendo disso? Os fortes não se escondem na sombra por muito tempo. Eles sempre se destacam, mesmo que tentem viver uma vida normal. Se isso for verdade, o que acha que o Escardeal Dono fará? Todos eles tinham expressões complexas em seus rostos. Não sei, mas há uma alta chance de algo acontecer. Talvez haja algum tipo de trunfo ainda não revelado. Ou talvez a ex-nono assento, a passos de vento, possa saber de alguma coisa. Um problema atrás do outro. E sabe o paradeiro dela por acaso? Nada é mais problemático que isso. Houve vários suspiros audíveis. Que tal pedir ajuda aos membros aposentados da Escritura Preta? Dessa forma, podemos restaurar nossa força de combate e não manter nossa vigilância. Podemos enviá-los para o Reino Dragonic como reforços. Diminuirá muito as chances de baixas. A Escritura Preta era comumente atribuída a tarefas muito perigosas, devido à periculosidade e atrito entre seus integrantes. Alguns morriam. No entanto, enquanto os cadáveres permanecessem, eles poderiam ser trazidos de volta à vida. O problema era que as ressurreições drenavam a força vital e precisariam treinar por um longo tempo para recuperar a força que tinha antes de morrer. Assim, algumas pessoas optaram por se aposentar. Havia também outros que haviam se aposentado devido à idade. Qualquer que fosse o caso, os aposentados tinham prioridade em qualquer cargo que quisessem. Também havia aqueles que se contentavam em viver um estilo de vida degenerado e sem trabalho, mas, felizmente,
eram poucos. A maioria não seria capaz de suportar os olhares de desprezo de suas esposas e perguntas como: até quando vai ficar sem arrumar um trabalho, querido? E por isso voltavam ao trabalho. Levaria algum tempo para treinar essas pessoas até conseguirem seu senso de combate de volta, e havia aquelas mais velhas que não podiam mais se mover como faziam no auge. Ainda assim, eram pessoas extremamente confiáveis para outros cargos. Apenas explique a situação para eles e faça nosso pedido. Mas não espere que todos meneiem armas. Com certeza. Será apenas um convite. E precisamos preparar compensações para agraciar aqueles que aceitarem, especialmente se pedirem algo. Sim. Não custa nada perguntar. Mas caso alguém concorde, pague uma quantia acima da qual que estejam esperando. Isso, paguem eles o mesmo que recebemos. Risadas autodepreciativas ecoaram pela sala. Queixar-se da falta de salários era uma piada interna para eles. Na teocracia, os salários diminuíam depois que o indivíduo ascendia além de uma certa hierarquia. Essa era uma forma de autopurificação, a fim de garantir que as pessoas não fossem motivadas a subir na vida por ganância. Assim, muitos dos que ocupavam altos cargos o fizeram porque escolheram servir sua nação. Depois que o riso parou, o Pontifex Maximus falou novamente: então, irmãos e irmãs, vamos ao próximo tópico. Raimundo, prossiga.